Só da igreja capaz de ser. Os irmãos, peço a Deus, abram vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos. Aleluia, Deus. Quantos irmãos procuram, eu gostaria de agradecer. Glória a Deus, aleluia. É uma honra estar ministrando a palavra ao lado do meu Pai, grandes homens de Deus aqui que estão aqui em cima. É uma honra, porque outra hora eu estava meditando esses dias. Meu pai, uma vez ele na igreja e eu no baile, e ele orou, meus irmãos, para que um dia eu estivesse aqui. Glória a Deus, aleluia. E eu voltei do baile, ele lá na igreja, limpando a igreja lá juntamente com os outros pastores. E falou: filho, você nesse mundão seu, um dia você vai estar aqui. E esse dia chegou. Aleluia. Deus me livrou da maçã. Os irmãos acharam? Amém. Eu vou ler o 8, o 10 e o 11, amém? A epígrafe do texto diz: Estevão, o primeiro martírio. Amém? Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos, e não podia resistir à sabedoria. O 10, tá bom, irmãos? E não podia resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. E então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Amém. Até aqui, igreja, pode ser sentada. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui a palavra fala de Estevão, né? Esse livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, narra, eu gosto de dizer assim, a perseguição da igreja. E naquele momento, após Jesus já tinha se entregado, a igreja, os seguidores de Jesus Cristo cresciam muito naquela época. E os 12 discípulos, vendo isso, escolheram 7 homens para que cuidassem das despesas da igreja, cuidassem dos órfãos, dos pobres. E levantaram 7 homens, eles fizeram uma reunião e escolheram 7 homens. Dentre desses 7 homens, irmãos, a Bíblia narra que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E eu até fiz uma colinha aqui, eu acho que eu não vou usar muito, mas eu vou deixar aqui de lado. Ele foi escolhido entre os 12 apóstolos de Jesus Cristo, meus irmãos. E ele era um diácono na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E eu fiquei meditando nessa palavra, a qual fala de Estevão. Ele foi o primeiro martírio. Significa que ele foi o primeiro a se entregar por Jesus Cristo, né? Ele foi o primeiro a se sacrificar em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Uma pessoa separada para um sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E no culto de missões, meus irmãos, eu fiquei meditando nessa palavra do Senhor e fiquei me perguntando. Deus falou bastante ao meu coração. Essa semana foi uma semana dolorida, pancada em cima de pancada. Eu me cobrei bastante porque eu deixei há muito tempo de fazer o que o Senhor me chamou para fazer. É assim mesmo. Deus, Ele chama cada um de nós para algo. E naquele momento, Estevão, ele nem pensou, não fala nada sobre a trajetória de Estevão antes de Jesus Cristo. Só narra esse trecho. E eu fui procurar e só narra esse trecho aqui de Estevão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Mas não importa, meus irmãos, o passado não importa. O que importa foi a vontade de Estevão a fazer o que era para ele ser feito, né? Era para ele fazer. Ele viu o sacrifício de Jesus Cristo, viu todos os prodígios e maravilhas, e ele era diácono e fazia a assistência social hoje que o nosso irmão Dico, juntamente com a nossa irmã, faz. Rosana, misericórdia. A irmã Rosana faz. E aí eu fiquei meditando, mas não era só isso que eles faziam, meus irmãos. Não era só isso.
ele cuidava, mas a palavra de Deus falou que ele fazia grandes sinais e prodígios, e grandes prodígios. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. A igreja pode dar glória. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Meus irmãos, a gente está passando pelo ano a qual o tema é identidade cristã. E aí eu fiquei meditando também sobre esse tema. E aí eu fiquei, mas quando a gente aceitou Jesus e a gente desviou, e eu fiquei meditando sobre isso. Vocês já pararam para pensar? Mas se você ler a palavra de Deus, a identidade cristã é tudo isso aqui, ó, meus irmãos. É tudo que hoje eu, particularmente, eu não vivo. Se eu for falar que eu me entrego, alguém aqui se entrega, meus irmãos, para morrer apedrejado igual Estevão? O sacrifício que Estevão teve, a palavra de Deus diz que eles pegaram e subornaram pessoas para dizer que ele estava blasfemando contra Deus, contra as leis de Moisés. E o povo naquela época estava agarrado na lei. O povo naquela época lá não queria aceitar Jesus Cristo. E aí eles pegaram, subornaram e levaram ele diante. Aqui vai falar, glória a Deus, aleluia. Vai levar ele diante da sinagoga. E aí eu me deparo com aqueles fariseus ao qual crucificaram Jesus Cristo, o mesmo que matou Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele, disputando contra eles, glória a Deus, aleluia, eles não resistiram, porque o Espírito Santo ele dava sabedoria para esse tempo. Glória a Deus. Se o músico me ajudar aí no fundo aí, meus irmãos, o que eu tenho para falar aqui, meus irmãos, é algo bem simples. Hoje a gente vivemos em um mundo ao qual hoje a gente é forçado a fazer muitas coisas, né? Não digo que forçado, mas algumas coisas a gente não pode deixar de fazer porque necessita dessas coisas. Eu posso dar um exemplo de hoje o celular, né? Hoje o celular é algo que nos traz a facilidade para tudo. E muitas das vezes o celular ele é usado para formas que nos afastam de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fiquei meditando sobre isso, meus irmãos. O quão o celular afasta a gente da presença do Senhor Jesus. Pode parecer que não para vocês, mas para mim afasta muito. Se deixar, eu fico lá o dia inteiro vendo os vídeos para cima, joga para cima, vai vendo os vídeos. E isso vai fazendo que a gente fique ali, perdendo tempo, meus irmãos. Coisas que não edificam a gente. Hoje o inimigo de nossas almas, ele está investindo pesado. A igreja que não vê isso, meus irmãos, tira a trava dos olhos, porque a volta de Jesus Cristo está muito próxima. É verdade. Louvado seja nosso Senhor. E eu fiquei meditando nessa palavra e eu até dou a anotação aqui. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu fiquei meditando, meus irmãos. Aleluia, Deus. O inimigo de nossas almas, ele não quer arrancar a gente na igreja hoje em dia, né? Tá bom a gente aqui na igreja. A gente entra e sai, ouve palavra, sai palavra, e a gente volta do mesmo jeito. Eu vejo que muitas das vezes a gente entra vazio e volta mais vazio ainda. Eu falo por mim, será que hoje é só eu vir aqui como líder do Kadosh, tocar 3 louvores e ir para casa e tá tudo certo? Será que é isso que é a missão? Eu gosto de missões porque uma vez eu vim aqui e trouxe a palavra e falei sobre família, que é a nossa primeira missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E só que também, depois da nossa família, tem o ID, meus irmãos. Temos que fazer o ID, levar a palavra de Deus, e é sacrificante a palavra de Deus. Será que é só 3 horas da manhã, oração? A gente pode fazer mais, né, meus irmãos? Levar a palavra de Deus para aqueles que necessitam. E Estevão, naquele momento, ele estava levando a palavra de Deus, mas pessoas que estavam presas em louvado seja o nome do Senhor. Estava presa na lei, meus irmãos. Eles estavam presos ainda na lei de Moisés. E ali eles não aceitaram Jesus Cristo. E aí,
eu vi Estevão sendo ali injustiçado naquele momento, porque ele estava falando a verdade. E muitas pessoas, meus irmãos, vão entrar aqui nessa igreja e não vai querer ouvir a verdade. Ele vai ouvir a verdade do Senhor, vai ouvir a palavra de Deus e vai fazer igual aqueles fariseus que fizeram eles ranger os dentes. Eles gritaram contra eles, pegaram Estevão, jogaram para fora da cidade e apedrejaram ele. A palavra de Deus diz que ele, olhando para o céu, fixando os olhos no céu, viu o céu se abrindo. E à direita de Deus, ele viu o nosso Senhor. Aleluia! Eu digo encarecidamente para os irmãos, não importa, irmãos, não importa a dificuldade que tivemos, a palavra de Deus tem que ser pregada. Foi uma cobrança para Deus. Eu estava deixando de vir nos cultos de ensino. Eu estava deixando de fazer a obra de Deus. Está tendo culto lá na casa da nossa irmã Elza. Cadê os irmãos que estão aqui? Cadê os irmãos que fazem parte do ciclo de oração? Cadê os jovens? Cadê a igreja de Deus no domingo de manhã aqui na oração? O Senhor cobrou isso de mim, meus irmãos. A obra tem que ser feita em união, meus irmãos. É todo mundo. Não adianta a gente vir aqui um domingo ou uma sexta-feira, não ouvir a palavra de Deus, entrar aqui e falar assim, eu vou tirar a zica. Eu vou tirar a zica. Antigamente eu vinha, vou tirar a zica. Vou só um culto no domingo mesmo, tá tudo certo. Vou no mundo, bebo, fumo, faço o que eu quiser e depois eu volto para cá como se nada tivesse acontecido. Irmão, se você continuar assim, glória a Deus, aleluia. Se a gente continuar na mesmice, meus irmãos, a gente, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Meus irmãos, eu fala, vou falar, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Ó, aqui é céu e inferno, meus irmãos. A gente escolhe o certo e o errado. Se você escolher o errado, você vai para o inferno, meus irmãos. Aleluia, Deus. O certo vai para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Estevão não estava nem aí porque os homens falaram. Eles olharam, ele olhou fixamente os olhos para o céu. Independente do que passamos, meus irmãos, e olhamos para sempre para o céu. Porque de lá vai vir o nosso. De lá vai vir o nosso socorro. De lá vai vir a salvação que é Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor. Então, meus irmãos, quando eu aceitei Jesus como meu único, aceitei de verdade, meus irmãos. Eu aceitei de verdade, porque eu já tive muitas idas e vindas. E a partir do momento que eu aceitei Jesus de verdade, eu falei, eu quero uma mudança. Eu não aceito para minha vida, não, ser escravo de Satanás. Ele faz tudo comigo. Eu não tinha paz na minha vida. Eu não tinha nada na minha vida. Hoje Deus me deu uma família, meus irmãos. O mais importante para mim de tudo que eu tenho é a minha família. Louvado seja o nome do Senhor. E a salvação que o Senhor me deu. Eu não merecia nada, meus irmãos. O que a gente merece? Não merecemos nada. É verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Viemos esse mundo, meus irmãos, já debaixo do pecado. Mas a palavra de Deus, ele nos traz a salvação. Naquele momento ele estava preso na lei, mas Jesus já tinha vindo. E independente de qualquer coisa que eles falaram, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estevão, ele estava ali para honrar Deus. Ele estava ali, ele passou por aquele momento para ele honrar. Louvado seja o nosso Senhor. E hoje, meus irmãos, pessoas morreram para que hoje a gente estivesse aqui sentado hoje ouvindo uma palavra de Deus. Essa palavra que você ouve hoje, meus irmãos, que eu ouço, que a gente lê, pessoas se sacrificaram por essa palavra. Pessoas se sacrificaram. Isso daqui tudo aconteceu, meus irmãos. Entendeu? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pessoas sofreram e passaram por isso e fizeram o de Deus, fizeram o Evangelho, levaram a palavra de Jesus Cristo. E hoje, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos, para aqueles irmãos que um dia parou também igual eu, e que hoje vem aqui e está ouvindo essa palavra, os irmãos que estão fracos e hoje querem um renovo espiritual. A nossa irmã Paloma, ela veio aqui e louvou ao Senhor. Quem aqui sentiu a presença do Espírito Santo? O Deus que ama, meus irmãos, é aquele Deus que exorta. Verdade. Não adianta a gente vir aqui não um domingo no mês, meus irmãos. A gente tem que mudar. Temos que entregar nossa vida para Deus. A gente vê tanta coisa acontecendo aí, meus irmãos. Jesus está às portas, meus irmãos. A palavra de Deus diz que tinha 10 noivos, tinha 10 virgens esperando o noivo. 5 prudentes e 5 loucas.
As 5 que vigiou foi com o noivo, meus irmãos. Mas as 5 ficaram do lado de fora. Quem quer ir com o noivo, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, Deus. Meus irmãos, o que eu tenho para falar é que a gente possa fazer missões sempre, meus irmãos, mas que possamos estar sempre na presença de Deus. Aleluia. Eu falei que o inimigo ele não quer tirar a gente da igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o inimigo é esperto. Sabe o que ele fala? Sabe o que em Mateus fala, em Mateus capítulo 4, fala que Satanás ele levou Jesus ao deserto. Louvado seja o nome do Senhor. E lá ele confrontou Jesus com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, aquele que come e bebe indignamente será culpado. E quem está aqui dentro da igreja, louvado seja o nome do Senhor, comendo, bebendo, será culpado, meus irmãos. Ele não precisa tirar a gente da igreja, não. Ele só precisa tirar a gente da presença de Deus. É verdade, louvado seja o nome do Senhor. Então eu peço que os irmãos coloquem-se de pé. É rápido. Glória a Deus. Aleluia, Deus. É rápido, mas eu quero ser certeiro. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. Os irmãos que ouviram essa palavra, eu quero dizer para os irmãos que, independente, meus irmãos, eu não estou querendo aqui julgar ninguém. Eu também fui muito cobrado essa semana. O que eu tenho feito para Deus? Estevão aqui, ele entregou a vida. Não só ele não era apóstolo não, meus irmãos. Ele era um diácono na casa do Senhor. Ele fazia mais do que a obrigação dele. Precisamos fazer mais do que a nossa obrigação, meus irmãos. E precisamos sempre, meus irmãos, olhar para o céu. Aleluia. Então eu falo para os irmãos, você que ouviu essa palavra e você quer renovar a sua aliança com Deus, você que um dia saiu da presença de Deus, meu irmão, não é tempo, meus irmãos, de ficarmos aí vagando pelo mundo, não. É tempo de chegarmos a perto de Deus, meus irmãos. Tantas coisas acontecendo. Passamos por um ano aí, ó, que muitas pessoas morreram por causa do Covid. Hoje está tendo guerra. E o que a gente está esperando, meus irmãos? Vamos se achegar mais a Deus. Vamos ter um compromisso com Deus, meus irmãos. Vamos levar o ID. Vamos levar o Evangelho de Jesus Cristo para aquelas pessoas que precisam. É verdade, Jesus. Aleluia. Com cada um de nós. Eu, você que está aqui ouvindo a palavra de Deus hoje. Precisamos, meus irmãos, se achegar mais a Deus e levar a palavra de Deus. Seja no nosso trabalho, seja na escola. Meus irmãos, em qualquer canto. Eu peço que os irmãos, em nome de Jesus, independente, pode vir à frente, meus irmãos, receber uma oração, receber um renovo de Deus. Aquele que ouviu essa palavra, que quer fazer algum conselho com Deus, que venha à frente, meus irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos precisam fazer oração. Se ninguém quer, eu quero, meus irmãos. Eu quero receber a oração de Deus. Eu quero se chegar a Deus, independente, meus irmãos, do que eu passei. Louvado seja o nome do Senhor.